Na realidade, eu viajei com a fala da POC aqui. E ela me fez lembrar de coisas que eu não me lembrava mais. Quer dizer, não estava lembrando nesse momento. Mas, na verdade, são coisas que a gente não esquece. Eu comecei a escrever poesia aos 16 anos de idade. E o meu primeiro poema eu não tenho mais. Sabe por quê? Vamos levantar. Porque meu marido queimou meu poema. O meu marido queimou meu poema. Aí você vai perguntar, e você está com ele? Não, eu me separei há muitos anos. Eu me separei com um filho com 3 anos de idade e outro com 8 meses de vida. Me divorciei e me tornei uma mãe solteira, divorciada, o nome que queira dar. Hoje a gente dá o nome de mãe solo. E o maior exemplo que uma mulher pode dar é o da sua superação. Porque muitas vezes, eu não digo que são todos os homens, mas muitos acham que ele prende a mulher com um casamento. E ele prende a mulher com os filhos, né? Então, os filhos foram nascendo e ele achou que iria me prender. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que a escrita, acima de tudo, ela é sensibilidade. E que a escrita, ela é, acima de tudo, solidão. Porque por mais que a gente esteja ao lado das outras pessoas, por mais que a gente esteja ao lado de muitas pessoas, mas no momento que a gente precisa da inspiração, a gente tem que estar só conosco. Então todo escritor precisa da solidão. Ele precisa estar com ele próprio. Porque no fundo, todos nós somos um pouco sozinhos em nós mesmos. Embora alguns se sentem mais sós do que outros. E todos nós, para criar uma música, um trabalho, uma poesia, nós precisamos, acima de tudo, da solidão. E eu quero dizer a você que a alegria, o festejo, ele é muito bom para criar. Mas os momentos que a gente melhor cria é o momento em que a gente está na dor do nosso próprio eu. Quantas vezes eu, passando meus momentos de grande sofrimento, aí eu estava ali sofrendo e por dentro a poesia começava a nascer. Eu fiz a poesia O Sol é Branco no Nordeste. E tem uma outra também que não está aqui, está guardada, que é a poesia Carla-se. Meu nome é Carla, então eu fiz Carla-se. Então, na verdade, a gente sempre disse isso. A mulher nunca pode trabalhar. Deixa eu desmistificar essa questão aqui um pouquinho, por favor. Porque assim, desde que mundo é mundo, houve mulheres que trabalharam, sim. Eu vou me colocar agora como pesquisadora que eu sou. As mulheres, desde a Idade Média, muitas vezes trabalhavam. Por exemplo, na Idade Média, tinha mulher que trabalhava fazendo cerveja artesanal, gente. Eu tenho um livro chamado Onde Está a Democracia, que são contos baseados em fatos reais, em pesquisas. Tinha mulher que trabalhava fazendo cerveja. Agora ela era solteira, que a casada não ia lá, né? Então, as mulheres floristas, as costureiras, as quitandeiras, não é? Mas isso eram algumas. Então, a mulher virou aquele estigma, né? Na cabeça da sociedade, desde que mundo é mundo, que como ela passou a viver para o lar, então ela passou a viver numa dependência familiar. É aquela história. A mulher sai da dependência do pai para a dependência do marido.
noite para o dia. A nossa conquista dentro do nosso território feminino, ela veio há milênios. Quando as mulheres de lá tiveram a coragem de começar a lutar, morrendo, apanhando, não é? Mas, na verdade, passaram por aquela situação de lutar. E aquela luta de lá chegou uma solidez daqui. Porque há 200 anos atrás, aonde que nós mulheres estaríamos aqui? Os homens estariam. Os homens estariam. Mas as mulheres não estariam. Lugar da mulher em casa, no pé do fogão. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra em relação a lavar, passar e cozinhar. Porque eu lavo, passo e cozinho. E sempre fiz isso dentro de casa, não tive empregada. Porque, inclusive, a gente não pode ser radical. Eu tenho que escrever, eu tenho que viajar. E a casa, deixa de qualquer maneira. Não, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é? E como uma senhora que eu gostava muito um dia me disse: quem não aprende a fazer, não aprende a mandar. Você só manda o que você conhece. Se você não conhece porta-vidas, você não vai mandar em nada. Então, lavar, cozinhar, fazer tudo, criar os filhos, isso não nos diminui como mulher, muito pelo contrário. O que na verdade a mulher lutou para quebrar foi a barreira do trabalho doméstico solitário. Porque tem homem que ele casa para ter o sexo de noite e a mulher lavando, passando, cozinhando para ele de dia. E quando a mulher pensou em sair para trabalhar, quando a mulher começou a escrever, muitas vezes ela sofreu a resistência do próprio marido. Não é? Como eu tinha meus cadernos com todo o meu trabalho escrito, e eu não esqueço, isso é uma dor muito grande, porque ele tocou fogo e tudo, infeliz. Entendeu? Tocou. Então, mas eu não morri por isso. Eu, na verdade, continuei escrevendo mais e mais. E quando me separei, prossegui na minha vida de escrita. E como todo escritor, eu fui colecionando papéis, cadernos. E um dia eu disse: eu preciso mostrar ao mundo o meu trabalho. Por que nós temos muito mais homens escritores do que escritoras? Porque o mundo começou